Começa agora na 101 FM e Prudente AM 1070, o seu Jornal da Manhã, com as principais notícias de Prudente região. Aquilo que acontece de mais importante, você ouve primeiro aqui, agora, ao vivo no seu rádio, Jornal da Manhã. Fique ligado nos destaques do dia. Bom dia, eu sou Joelton Carlos. A partir de agora nós vamos juntos até às 7 horas e 30 minutos com o Jornal da Manhã, edição local e regional, e com as informações de Brasília com Alexandre Garcia. 7 horas 1 minuto. No Jornal da Manhã de hoje teremos as informações do setor policial com Geraldo Gomes. Também vamos falar sobre o golpe de WhatsApp com Juliano Panveca, direto de Oswaldo Cruz, e teremos ao vivo, via telefone, entrevista com o prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas, sobre os primeiros 100 dias do seu mandato como prefeito da cidade de Prudente. Vamos agora ao setor policial. Jornal da Manhã e as informações da polícia. Sempre em nome de Zalpa Cardans. Geraldo Gomes, bom dia. Muito bom dia a você, bom dia ouvintes, bom dia para você que está aí acompanhando já o nosso Jornal da Manhã. Um acidente grave tirou a vida de um pastor, morador na região de Tupi Paulista, aquela região ali de Pauliceia, né? Um acidente gravíssimo, foi durante a tarde de ontem. No acidente, além da morte do pastor, uma outra pessoa também ficou gravemente ferida. Segundo as informações, o pastor tinha 39 anos de idade e ele acabou morrendo na tarde de ontem em decorrência de um acidente de trânsito na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, ASP 294, município de Tupi Paulista. Ele conduzia uma caminhonete de cor branca, perdeu o controle, não se sabe o que realmente aconteceu e bateu frontalmente com um caminhão. O passageiro sofreu ferimentos de natureza grave. A Polícia Militar Rodoviária atendeu o acidente no quilômetro 662 e esta caminhonete, que tem placas da cidade de Presidente Pitácio, ela era ocupada pelo pastor de 39 anos que dirigia o veículo e o passageiro de 43 anos de idade. Os dois eram moradores da cidade de Pauliceia. O cidadão de 43 anos de idade, ele foi conduzido para o hospital em Tupi Paulista e está internado. Seu estado de saúde é muito grave e a polícia ainda está trabalhando as informações para saber o que realmente aconteceu para levar aí a essa colisão frontal violenta envolvendo a caminhonete e o caminhão com placas da cidade de Votuporanga. O caminhoneiro tem 63 anos de idade, nada sofreu no acidente. O caminhão ficou mobilizado às margens da rodovia, totalmente com a frente destruída. A pancada foi tão violenta que realmente provocou aí a saída da pista do caminhão. Esse acidente ele foi registrado durante a tarde de ontem na região aí da Alta Paulista. Lamentável, né? Mais uma vida que se perde aí em acidentes automobilísticos nas nossas rodovias. Além deste caso, nós tivemos também o registro aqui em Presidente Prudente do trabalho do BAEP, que é esse batalhão que completa 2 anos de atividades aqui em Presidente Prudente. Os policiais fizeram o patrulhamento e conseguiram prender um cidadão por tráfico de entorpecente. Primeiro os policiais encontraram o homem, com ele uma trouxinha de maconha. Depois de um trabalho já mais minucioso, os policiais foram à residência desse cidadão que mora com a mãe e lá os policiais encontraram balança de precisão e material provavelmente utilizado para a venda do produto, né? Estaria comercializando o produto. Esse caso foi registrado também pela polícia e o homem foi preso, vai responder pelo crime de tráfico de entorpecente. Essas são as principais informações, os fatos que aconteceram e que merecem destaque neste Jornal da Manhã. Do setor policial, informações de Geraldo Gomes. Bom dia. Bom dia, obrigado, Geraldo. Agora vamos com Juliano Panveca, direto de Oswaldo Cruz. E a tentativa do golpe do WhatsApp voltou a fazer vítima aqui em Oswaldo Cruz. Novamente, o golpista pega uma foto e o nome de uma pessoa, geralmente no Facebook ou no Instagram, e pelos contatos de familiares, descobre o WhatsApp, geralmente do pai ou da mãe.
Dizendo que o número do telefone mudou, o golpista tenta tirar dinheiro dos parentes. No caso desta semana, aqui em Oswaldo Cruz, o estelionatário usou o número de um DDD de São Paulo e disse que precisava de dinheiro para trocar a tela do celular. Mas o parente não caiu no golpe. Fique atento, o WhatsApp deve ser utilizado com responsabilidade e muito cuidado. Os golpistas têm concentrado esforços em levar qualquer quantia das pessoas. Agora são 7h06, 7h06, estamos aguardando aqui o contato com o prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas, para fazermos aí um balanço dos primeiros 100 dias de governo aqui em Presidente Prudente. Mas agora nós vamos atualizar os dados da Covid-19. Ontem tivemos um recorde, pela primeira vez, 12 pessoas, um só dia, a confirmação de mortes. O último boletim foi atualizado ontem às 17h06. Essas informações são encontradas no Inova Prudente /coronavírus e no Prudente News, o mais novo portal de informações de Presidente Prudente. E são prestados pela Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica de Prudente. Casos curados, 17.689. Notificações, 61.656. Descartados, 40.424. Aguardando o resultado, 247. Hospitalizados 169, confirmados 19.226, óbitos tivemos 467 com os 12 de ontem confirmados. Utilizar máscara, álcool em gel e o distanciamento social para que possamos o mais rápido possível sair desta situação. Isto que é importante, gente, porque o número de pessoas mortas em todo o Brasil é muito alto. Vamos agora às informações do tempo. Agora no Jornal da Manhã, o tempo e a temperatura. Olha, a temperatura bastante agradável nesta manhã, um ventinho frio, assim, gostoso, né? As andorinhas voltaram para Presidente Prudente. A gente pode observar nas manhãs e também nas tardes de Presidente Prudente as andorinhas sobrevoando a cidade de Presidente Prudente, principalmente próximo ao centro aqui da nossa cidade. A temperatura neste momento é de 22 graus. A mínima foi de 21, a máxima poderá chegar a 30 graus. Hoje tem nuvens no céu, diferentemente de ontem, que havia uma previsão de chover, também não choveu, viu? E antes de ontem teve previsão de chuva, ontem também, mas hoje não tem previsão de chuva nenhuma. Vento a 18 km por hora, umidade relativa do ar deve oscilar entre 33% e 70%. O sol nasceu às 6h38 e vai se pôr às 18h14. Nós vamos a um breve intervalo comercial, já já a gente volta. Jornalismo, independência e credibilidade. Jornal da Manhã. Está de volta no seu rádio, Jornal da Manhã, 101 FM e Prudente AM 1070, a rede da informação. 7h12 no Jornal da Manhã, edição local na 101 FM, na Prudente News. Agora, ao vivo, via telefone, o nosso contato é com o prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas, e completou neste mês 100 dias aí do governo, do início do governo do Ed Thomas e do Isaac Silva em Presidente Prudente. Prefeito, bom dia. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, um grande abraço. Prefeito, qual o balanço que se faz nesses primeiros 100 dias de governo, mesmo levando em conta que estamos aí no meio de uma pandemia e que o país atravessa por uma crise financeira, enfim, como avaliar esses primeiros 100 dias? Dedicação, acima de tudo, né? Foco, mais do que vontade, a gente tem ideias, mais do que ideias, projetos. Implementar todo o plano de trabalho de governo que a gente escreveu, que a gente construiu. Mas nesse momento, com certeza o maior projeto é a saúde. Saúde das pessoas. É o bem-estar das pessoas, né? Não somente o remédio, né? Mas acima de tudo, colocar para as pessoas que é um momento muito difícil e que se não tiver realmente colaboração, né? Alguns remédios não funcionam de forma nenhuma. E a perda de vidas, com certeza, é a maior dor, né, na vida da gente.
A gente tem trabalhado nesses 100 dias, desde o primeiro dia, para proteger as pessoas, para poder dar segurança a essas pessoas, mas sempre lembrando que ninguém faz nada sozinho. E eu sou agradecido nesses 100 dias, com certeza com o maior projeto, que não estava escrito no nosso plano de governo, de trabalho, ou seja, a pandemia não estava ali escrito. Mas os empresários, as empresas de Presidente Prudente, pessoas físicas, pessoas jurídicas, as doações que nos fizeram aí construir 15 leitos, né, que funciona, que salva vidas, tá? E mais 15 que a gente vai estar entregando na sexta-feira lá no Santana, separando acima de tudo, pelo bem das pessoas, o que é Covid e o que não é, né? Então esse foi, nesses 100 dias, a maior vitória, é a união da cidade. É aquela aglomeração do bem, viu, ouvinte? A aglomeração para ajudar outras pessoas, não aglomerar de estar ali ombro a ombro, mas pensamento com pensamento. E eu aproveito para dizer que nesses 100 dias, a participação das pessoas, seja com um pouquinho de alimento, seja com muito alimento, seja com remédios, com cama, com colchão, tudo isso nós recebemos, o resto completamos e a gente vai vencer. Tenha certeza que a gente vai vencer. Prefeito, um dos projetos implantados aí na sua administração foi o projeto Zeladoria. Como que este projeto está sendo realizado na cidade e qual tem sido o resultado deste projeto importantíssimo? Joilton e ouvintes da 101, Zeladoria foi colocado, implantado, e é simples, é limpeza, né? Nós pegamos uma cidade, infelizmente, imunda, uma cidade com muita, mas muita sujeira, sem a manutenção de limpeza, desde a roçagem, desde o recolhimento, né, desde o acondicionamento de praças que, infelizmente, não eram mais praças, era lixo para todo lado. Ainda temos, né? Ainda temos 1.500 caminhões quase de recolhimento de lixo, caminhões de entulho, de catatreco, enfim, a cidade, ela vivia um momento muito, mas muito feio, muito, mas muito feio. E a zeladoria teve que ser criada, ela envolve tudo, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? E só não está realmente melhor, e não chegamos ainda em todos os bairros, porque nós temos quase que 300 trabalhadores da Prudenco afastados por causa do protocolo Covid. Nós tivemos morte na Prudenco. A limpeza de Prudente era feita também com a ajuda de 200 reeducandos, 200 presos, que nesse momento também em pandemia não podem mais fazer. E a cidade criou essa dependência desses trabalhadores, né, e no caso presos, e quando não se pôde mais, se complicou muito. Então foi um grande projeto, limpar a cidade, cumprir com a nossa obrigação, ainda não terminamos, falta muita colaboração ainda, sabe, das pessoas acondicionarem melhor o lixo, não jogar em praças, não atear fogo, não colocar na avenida, né? Nós temos a Avenida Ibrahim Nobre, que é um mal crônico, nós já voltamos lá 4 ou 5 vezes, e as pessoas... e não é só ali do lugar, né? De outros bairros a pessoa passa para despejar o lixo dela ali. Então é necessário se apaixonar pela cidade, uma declaração de amor pela cidade. O lixo é meu, é seu, tá? E ele não termina o problema quando você põe ele dentro do saquinho e põe na sua calçada. Ali começa o problema, tá certo? E aí a gente tem a Comperliques, enxergaram as enfardadeiras, enfim, zeladoria, né? Vamos acabar com escorpião, terrenos baldios sujos, a prefeitura está notificando, não é só a parte da prefeitura, mas eu peço desculpa nesse instante, nós não temos todas as pessoas, Por quê? Porque nós perdemos vida também, funcionários públicos perderam vida, a Prudente perdeu vidas, né? E muitos estão afastados pela sua idade. Mas a zeladoria é um grande projeto, o presidente da Prudente, Dr. Valdecir, junto com todos, e todos nós, está caminhando e nós vamos limpar a cidade, porque Prudente sempre foi referência de limpeza.
Agora, prefeito, o senhor falou sobre a questão de funcionários, né? Hoje a zeladoria está trabalhando com aproximadamente 90, 96 funcionários e só na Prudenco são 263 funcionários que estão afastados aí devido a vários fatores, né? Então um número reduzido de pessoas. E mesmo assim foram recolhidos até agora mais de 1.000 caminhões lotados de lixos de Presidente Prudente. Isso mostra que a cidade estava numa situação aí de suja, muito suja realmente. O projeto, ele vai continuar durante todo o seu mandato aqui em Presidente Prudente ou vai chegar no momento que a cidade vai estar limpa e não vai precisar mais deste projeto imprudente? Olha, ele tem que continuar, ele precisa continuar, até pela colocação, do jeito que você fez, né, das poucas pessoas, né, porque muitos estão afastados, né, por causa do vírus. Então, ele demora um pouco mais. Mas isso foi um compromisso que nós fizemos de um grande mutirão de limpeza, porque todos reparavam que a cidade estava muito suja desde o ano passado, né? E nós não chegamos ainda em alguns lugares. Então, ele vai ter que continuar e continuará sempre na forma de mutirão. Quando tivermos atingido uma situação de vacina muito boa, a gente pode implementar um outro ritmo, né, e de deixar a cidade limpa. Mas foram construídos, né, foram feitos e ainda existem lixões a céu aberto, de se ir jogando num terreno da prefeitura ou num particular e de usar pá carregadeira e caminhões, né. Então, em todos os lugares, nós precisamos realmente chegar. É muito, mas muito entulho, dar direcionamento para madeira, para tijolo, buscar tecnologia para aproveitar tudo isso, investir na própria coleta seletiva, reciclagem, né? O trabalho da Cooperlix, daquele povo grandioso, que para muita gente é invisível, né? Mas que dá vida para a cidade, que recolhe nosso lixo contaminado, certo? Não vai parar. Limpeza é necessário todos os dias, todos os momentos, e eu tenho certeza que nós teremos a colaboração de todos, e quero a compreensão, se possível, de todos nesse instante. Ainda não chegamos, porque muitas pessoas reclamam, olha, passou por aqui, fez a roçada, mas ficou para trás o capim. Sim, o ser humano não consegue acompanhar o trator. Nós não temos todos esses homens suficientes para essa rastelagem. E é aquele momento da gente adotar um pedaço da cidade, né? Adotar a sua calçada, que é a porta da sala de entrada, né? Porque a calçada não é da prefeitura, é do proprietário, de cada um realmente fazer a sua parte, e assim a gente vai vencer tudo isso, até porque a gente precisa vencer a dengue, a gente precisa vencer a leishmaniose, escorpiões, bichos peçonhentos, que já tem tantas e tantas reclamações. Limpeza é primordial e vai continuar. Prefeito, eu conheço o prefeito há um pouco mais de 35 anos, desde lá da Rádio Tuiuti. Verdade. E acompanho a sua trajetória quando veio para Presidente Prudente, trabalhar com o seu Leão, trabalhar na Rádio Presidente Prudente aqui do grupo. Depois o radialista Ed Thomas resolveu ser vereador, está vereador por ser presidente da Câmara, ser também deputado estadual e almejou um dia estar no Poder Executivo como prefeito. É claro que todo homem público tem o seu sonho quando vai administrar uma cidade, no caso do senhor, a cidade de Presidente Prudente. Aquilo que o prefeito sonhou em fazer e falar, poxa vida, logo quando eu assumir eu quero fazer isto. O prefeito realizou ou devido à pandemia, pretende realizar até o final do seu mandato? O que o prefeito pretendia fazer e infelizmente não conseguiu fazer nesses primeiros 100 dias de mandato? Olha, eu creio que nós mudamos muito de tudo aquilo que a gente tinha escrito como plano de trabalho, como plano de governo. E o foco e a dedicação foi uma só, que é a saúde das pessoas, né? Que as pessoas possam viver, dar segurança para elas. É uma tristeza muito, mas muito grande você não poder realizar aquilo que você planejou. Mas é um momento que a gente tem que esperar. A gente adia projetos de construções de concreto, de cimento, para cuidar de gente. E meus mandatos sempre foram dedicados para cuidar das pessoas, principalmente daqueles que mais precisam. Eu sempre repeti que política é para quem mais precisa. Quem mais precisa são doença social, sempre esteve muito, mas muito forte. Minha esposa tem me ajudado. Ninguém faz nada sozinho. Eu sou agradecido aos secretários, a todos eles, pela dedicação, pelo foco, pela vontade.
gente que largou até os seus afazeres, que ganhava muito mais na iniciativa privada e aceitou um cargo de secretário pela dedicação, pela cidade. Eu sou muito agradecido a eles, a todos eles, a todos os funcionários públicos da prefeitura. Que gente que está se dedicando, trabalhando, fazendo mais com menos. Peguei uma cidade endividada. Estamos pagando muitas e muitas dívidas. Não é pouco, infelizmente. E isso adia muito do seu plano de trabalho, da vontade, dos sonhos que você tem. Mas tudo isso vai passar. Olhar, sabe, lá dos vitrais da prefeitura e ver um comércio que não é pujante mais, com certeza é o maior projeto agora. Retomada, fazer voltar, as pessoas poderem abrir suas portas, né? Porque nenhum prefeito, tenha certeza, quer comércio fechado de forma nenhuma, de jeito nenhum. Então aqui é só uma opinião de atitudes que foram tomadas, que infelizmente não deram certo, e nós estamos vivendo esse momento, não somente um momento de morte, que nós estamos superando, né? Mas um momento que pessoas perderam o emprego, o trabalho. E eu tenho feito convite para empresários, tenho feito convite para pequenas empresas, grandes empresas, para se instalar em Presidente Prudente, mas primeiro valorizando quem está aqui, quem já estava aqui. Nós entregamos nesses 100 dias perto de 1.500 empresas abertas com um simples alvará, ou a desburocratização para as pessoas poderem ir trabalhar e depois apresentar documento para a prefeitura, né? O grande compromisso também foi da prefeitura não atrapalhar a vida das pessoas. Nós queremos ser parceira, tá? Que as pessoas possam não se lembrar da prefeitura, acima de tudo, mas a prefeitura, o prefeito, né? Todos nós nos lembrarmos a todo momento que o mais importante é a nossa gente, Então eu estou agradecido a Deus por ser prefeito de Presidente Prudente. Não há nenhum medo, não há nenhum receio. Há um enfrentamento todos os dias. Eu acordo para fazer o bem. Mais do que isso, acordo para fazer bem feito. Mas nesse momento nós temos que cuidar, sabe, da alimentação das nossas crianças, dos nossos idosos, das entidades sociais. E aí eu volto a repetir a Secretaria de Assistência Social, o Fundo Social com a Mara, o parceiro que é o Isaac, enfim, todos, né, para que a gente possa fazer essa retomada. Então o grande projeto é retomar Presidente Prudente, deixar uma cidade aberta para investimentos. E eu tenho certeza que o melhor está por vir. Podem acreditar, nós vamos crescer muito, mas primeiro precisamos crescer humanamente, né? Nós precisamos crescer socialmente, retomar. O Brasil vai superar tudo isso. Contatos políticos não faltam, ou seja, desde que ganhamos a eleição, já lá em novembro, a gente já estava em Brasília, buscando aí quase que 30 milhões em investimento, em emendas impositivas, em projetos do governo federal, do governo estadual, para que a gente já possa investir em Presidente Prudente. Mas, enfim, agora, nesse instante, é pedir para todas as pessoas acreditarem, gostarem da cidade, não deixar de se apaixonar pela cidade, para que Presidente Prudente seja tratada como capital do interior. Eu estou agradecido por terem me colocado nesse lugar. Peço perdão por algumas coisas que ainda não fluíram, não deram certo, mas eu só tenho 100 dias. Eu fui eleito para 4 anos, e é muita coisa que a gente tem aqui na cabeça, no coração, é muita gente ajudando, vai dar certo, nós vamos vencer. Prefeito, muito obrigado por mais uma vez atender o jornalismo da 101 FM e da Prudente News. Obrigado e sucesso na sua administração, porque é o que a população tem que torcer, para que o administrador, seja de qual cidade for, dos 645 municípios do estado de São Paulo, nos mais de 5 mil municípios brasileiros, nos governadores, presidente da República, para que dê certo. Não lutar para o quanto pior, melhor, mas sim para que tudo dê certo. Sucesso na sua administração. Eu acho que a grande frustração é muita coisa que não deu certo ainda no Brasil pela separação política, né? Porque a gente não pode ser apaixonado por partidos. Nós não moramos no Estado nem na União, nós moramos no município. É gostar da nossa cidade. Fui eleito presidente da Unipontal, 32 municípios, 32 prefeitos, 32 presidentes de Câmara. Nós vamos crescer todos juntos numa região, todos juntos, oferecer toda essa região do Oeste Paulista, do Pontal, da Alta Paulista, para o país. E Prudente é quem comanda realmente tudo isso. Não importa quem votou, quem não votou. O importa é que nós somos prudentinos e prudentinas, né?
Paulo e outros no país acessando e vendo Presidente Prudente. Isso, com certeza, é o começo de uma grande retomada. Então, agradecido a todos. Façam a crítica, eu fico feliz da vida. Nos apontem dificuldades, problemas, para que a gente possa resolvê-los. É nossa obrigação. Nós ouvimos o prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas. Agora vamos direto a Brasília com os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia. A pedido do senador Cajuru, há uma ação no Supremo que está sob relatório do ministro Nunes Marques, que também tem K no nome, é Cássio, como K de Cajuru, pedindo liminar para que o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, seja aceito pelo Senado. Ele está fazendo isso por analogia, já que o ministro Barroso mandou o Senado abrir a CPI que fora pedida pelo senador lá do Amapá, Randolfo Rodrigues. Ele quer também que o Supremo mande o presidente do Senado abrir a ação de impeachment, processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. Afinal, ontem o presidente do Senado obedeceu às ordens do ministro Barroso e leu o requerimento que significa abrir oficialmente essa CPI da Covid, que é para investigar a atuação do governo federal na Covid, não para investigar deputados e senadores, como foi a proposta do senador Eduardo Girão do Ceará, que teve até mais assinaturas que a CPI da Covid, mas barra no regimento interno do Senado, que diz que não pode haver comissão parlamentar de inquérito que envolva a Câmara dos Deputados, o Poder Judiciário e os Estados. Então, é isso que está acontecendo nesse momento. O que vai acontecer lá no Supremo, se o ministro Nunes Marques disser eu não vou conceder liminar, não vou ordenar o Senado, porque seria uma intromissão de um poder no outro. Eu vou fazer como sempre fez o Supremo dos anos 80, 70, 90, que eu vi, eu, repórter do Supremo, vi o Supremo mandava arquivar para não se intrometer em assuntos domésticos do Congresso, né? Se ele tomar essa decisão, ele vai estar dizendo que o ministro Barroso se excedeu, né? Aliás, a decisão do ministro Barroso vai ser examinada hoje pelo plenário do Supremo. Então, o presidente do Senado ontem já obedeceu a uma ordem do ministro Barroso que ainda vai ser submetida e pode ser anulada ao plenário do Supremo. São fatos do novo Supremo. Eu sei que está difícil de vocês entenderem, mas está difícil para todos nós entender. Inclusive para mim, que cobri Supremo nos anos 70, anos 80, anos 90, e não era nada disso, né? Quando alguém que não tinha voto na Câmara, no Senado, apelava para o Supremo, para algum assunto administrativo lá do Supremo, era arquivado, dizendo, não, esse assunto é doméstico, o Congresso é que decida, o Supremo vai obedecer à independência de poderes, nós não vamos nos meter nesse assunto. Era assim, agora não é mais. Vejam que interessante, saíram dados da dengue aqui em Brasília no primeiro trimestre. Primeiro trimestre é o trimestre do verão, do mosquito da dengue, e a gente descobre que o mosquito da dengue tem um inimigo, que é o corona. O vírus corona é inimigo do mosquito da dengue, porque a dengue despencou 80%, se a gente comparar o primeiro trimestre do ano passado e agora. Despencou, no ano passado teve 14.750 casos no Distrito Federal. Agora teve 2.994. No ano passado morreram 12 pessoas de dengue. Neste ano, nenhuma, né? Então a gente vê aí que já temos um anti-mosquito que
Pelo menos é o resultado disso aí. Bom, e a gente está falando em dengue, né? Os Estados Unidos suspenderam a vacina da Johnson & Johnson por formação de trombos, e inclusive produziu uma morte depois que a pessoa tomou. Lá na Europa aconteceu isso com a vacina da Oxford, que é do mesmo vetor viral, é a mesma forma, né? É um vírus inócuo que transporta o corona enfraquecido, né? Lá na Europa suspenderam, alguns países retomaram, outros não. Alguns fizeram restrições para os idosos. Teve 200 casos de trombose na Europa, trombose no cérebro e no pulmão. Nos Estados Unidos está acontecendo isso também. A produtora disse que tomou conhecimento e a Austrália, em consequência, suspendeu as compras desse tipo de vacina. Só para a gente registrar, né? E lá na Itália foi decidido que para a Eurocopa os estádios vão poder abrir limitada a 25% da lotação. Isso não foi permitido pelo Supremo aqui no Brasil para as igrejas. O ministro Nunes Marques tinha proposto isso, 25%, mas perdeu, né? Foi 9-2 que os prefeitos e os governadores têm poderes acima dos direitos fundamentais da Constituição para decidir se a pessoa pode ou não frequentar o seu templo. De Brasília, Alexandre Garcia. 7h35, estamos finalizando mais uma edição do Jornal da Manhã, edição local e regional na 101 FM, na Prudente News. Mais informações ao meio-dia com Pati Ribeiro e também Ricardo Barcelos, ou a qualquer momento quando a notícia merecer destaque. Jornal da Manhã volta amanhã às 7h da manhã. Aqui você continua na companhia agradável do Paulinho Vidigal até às 9h. Das 9 às 10 tem Eudes Figueiredo finalizando o Sertanejo Bom Demais. Depois tem Ricardo Barcelos, Pati Ribeiro. Também teremos Ailton Freitas aqui na sua 101 FM. Um forte abraço, um bom dia e até lá. Você ouviu pela 101 FM e Prudente AM 1070, Jornal da Manhã. Reportagens: Geraldo Gomes, Jonatas Caetano, jornalista responsável, Mônica Guglielmi.